Vender para mim é se manter em movimento. É o arroz com feijão com consistência que vai dar cada vez mais excelência para sua empresa e ser 2, 5, 10 vezes maior. Quando eu parei de pensar em dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro. Quando você começa uma empresa, você está em crise. E na crise, comando e controle. É melhor você ter um cara que ficou 5, 7, 10 anos construindo resultado com você e depois sai e até vira teu concorrente, mas te ajudou a enriquecer. Não, mas aí tem um Que o pereba que só te atrapalhou no É. teu resultado. Bons líderes formam novos líderes. A melhor forma de você curar essa dor de corno, né? Você forma um profissional, ele vai embora, é nunca parar de contratar, de formar e se aperfeiçoar. E aceita que dói menos, porque às vezes você tá com um gerentão lá que tá com você há 8 anos, o cara pede a conta, vai pra uma outra empresa, vai pra fora do país, vira um concorrente e o empresário fica com essa dor de corno. Na hora que você olha pro essencial do coração da sua empresa, você tende a ter mais resultado, porque você tá ali em cima do óbvio. O cara bom se esforça para não atrapalhar ele. Já tá fazendo muito já. A prioridade número 1 de toda e qualquer empresa é vender cada vez mais. E acredito eu que um dos mercados que a gente mais pode aprender a vender é com o mercado imobiliário. Afinal, um corretor ou um dono de imobiliária, quando vai vender um imóvel, vende um produto de altíssimo valor agregado, com uma concorrência surreal, porque existem inúmeras opções para quem está comprando aquele imóvel. Então, nós vamos aprender a vender mais com o mercado imobiliário, nós vamos aprender os segredos de uma imobiliária de sucesso com um dos caras que é um dos grandes especialistas nesse país em venda de imóveis e em como ter uma imobiliária de alta performance de sucesso. Estou aqui no Pode Acelerar com Abner Rico, dono da Invista. Rico, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, querido. Obrigado, grande prazer. Obrigado pela sua presença e vamos acelerar os empreendedores aí. Pra cima. Fala, você tem alguma filosofia em relação a vendas, algo que é assim, tá muito, vender é algo nesse sentido? Porque imobiliária é uma empresa de venda, né? Muito focada em venda. Vender para mim é se manter em movimento. Se manter em movimento, se conectar todo dia, ser um fazedor. Feito melhor que perfeito é uma das minhas grandes frases, assim. Geralmente quem vende muito se atira mais, se conecta mais, sem pudor. E vai que vai. Então eu acho que é se manter em movimento. Legal, adorei isso, hein? E ir para cima, né, do mercado, do cliente. Agora que a gente vive um momento talvez um pouco mais desafiador para alguns segmentos, tem empresa que está vendendo menos. Eu falo, se está faltando venda, tem que sobrar atitude, né? Tem que prospectar mais, tem que mandar mais proposta, tem que fazer mais follow-up ali com o cliente. Eu costumo dizer assim, de maneira geral, para a galera entender, o mercado imobiliário ele tem duas grandes frentes, o lançamento e o usado. Uhum. O lançamento é um ponto fixo, uma construtora que decide vender um produto. Esse mercado, ele é mais, ele sente mais as coisas que acontecem na economia e macroambiente. Agora, o mercado de usado, que é um gigante silencioso, ele é 7 vezes maior que o primário, ele é um mercado que está em cima daquela persona monousuária que precisa comprar um imóvel para morar. E ou ele está fazendo upgrade ou está fazendo downgrade e geralmente ele está saindo do aluguel. E provavelmente na vida dele ele vai fazer 2, 3 imóveis. Esse é o maior mercado endereçável que tem aí na sua cidade, sempre, sempre. Então esse mercado, você precisa ter estratégia de venda para vender mais. Ele não é tão afetado assim, por cenário econômico, político. Claro, hoje a gente está com uma Selic, a maior Selic de 2006 para cá. Isso é ruim, mas ele não para. Ele não para porque essa persona tem uma necessidade imediata. Talvez esse produto usado ele é mais must have, né? Eu preciso ter, porque Isso aí. tem os produtos que é nice to have. É legal eu ter. É legal eu entrar no apartamento na planta que eu estou investindo, porque o apartamento pode subir de preço, mas se a Selic está alta, não vou correr o risco. Então é legal ter. Agora tem produto que é essencial, né? Alimentação, gás, moradia. Então eu acho que o imóvel usado entra nesse sentido, né? E lá na Invista, quantos imóveis usados vocês já venderam aí nos últimos anos? E aproveita para contar um pouquinho da história da Invista, que inclusive eu sou cliente, tenho a honra aí de ser Verdade. cliente. Comprou a cobertura da vozinha lá com a gente. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Inclusive indicado pelo nosso amigo, grande amigo Keyton, né?
Exatamente, a KLP Um Seguros, abração que para eu ele. sou sócio do Keyton lá na nossa É, o Keito corretora de também é cliente seguro. nosso lá. Aham. É. O Santos, hã, eu vou fazer 42 anos, sou corretor de imóveis desde 17, por escolha. Meu pai me deu condições de estudar e tudo mais. Então, eu comecei no mercado imobiliário em Alphaville, inclusive aqui. A minha primeira venda foi aqui, atrás da padaria La Ville aqui, em 2000, né. E aí eu fiquei 4 anos aqui, depois eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo, e aí eu casei com uma santista, fui pra Santos em 2012, e lá eu comecei a defender a minha tese no usado. Porque o usado, apesar de ter esse mar aberto de muito negócio, ele é absurdamente pulverizado no Brasil. 50% das negociações ainda são feitas entre particulares. E então, em Santos, eu percebi essa deficiência. O que que tinha lá? As empresas de lançamento e as empresas, de usado, que são, muito similar ao que acontece no Brasil inteiro. Um bom corretor que monta uma imobiliária, continua vendendo e tem meia dúzia lá debaixo dele. Então ele não escala, ele não gera oportunidade, ele não forma líderes. Então eu entendi isso em Santos, e ali eu, começo a minha tese e faço o meu protótipo, que é trabalhar em hiper nicho, ou seja, só imóvel usado, numa praça determinada, e formar corretores do zero. Então foi isso que eu fiz ali. Então hoje, 11 anos depois, a Invista já vendeu quase 5 bilhões em VGV, em imóveis lá dentro da cidade de Santos, né, estou falando de quase 250, 280 milhões de reais em comissões. Já formei mais de 500 profissionais, entre concorrentes e tudo mais, em Santos, com essa atuação, da forma que eu falei. Então a gente vende lá 1.000 imóveis por ano, né, 1.000 imóveis por ano. E quem está no mercado de usado, considerando que Santos tem uma cidade de 420 mil habitantes, sabe que esses números são surreais, assim, né, são números difíceis, tal. Porque como é que você mantém tanto tempo o corretor engajado, né, e como é que você forma a cultura no ambiente de imobiliária, com profissional autônomo. Então foi isso que a gente construiu lá, então hoje eu tenho, essa frente, que é meu core business, né, tenho também a empresa de locação e administração de bens, que eu montei depois, eu vou explicar por quê. E agora a AR Educação, né. Então, hoje eu recebo empresários do Brasil inteiro que faz imersão lá. Primeira, segunda edição, entrei no ramo agora, né, tô aprendendo, mas já 50 empresários do Brasil inteiro já passaram por lá. Donos de imobiliária. É. Hoje eu sou advisor de 7 imobiliárias que seriam um sócio de aluguel, né, um conselheiro. E agora a terceira edição dessa imersão, que chama Além da Meta, dia 13 e 14 de setembro. Então é isso, assim, eu sempre fui vocacionado no ramo, sempre também fui muito militante, né, porque o corretor de imóveis hoje um pouco menos, mas ele sempre foi uma figura marginalizada na sociedade brasileira, infelizmente, né. Então uma das minhas lutas é mudar isso também, né. A profissão brilhante, né, depois do mercado de tecnologia é o maior mercado que tem, né, o mercado imobiliário e tudo o que ele representa, e Legal, legal. Pegando o gancho em algo que você falou, que é a questão de formar cultura com o corretor, fazer a gestão desse corretor, porque o corretor ele é um terceirizado, ele é um PJ. E eu sei que no mercado imobiliário, às vezes existe muita disputa entre as imobiliárias pelos corretores, e também às vezes o corretor ele tende a ser menos fiel. Ele está numa imobiliária, mas ele está em outra, ele pega portfólio de imóveis de todo mundo. Então fala pra gente, né, como fazer esse processo de gestão, de construção de cultura com os corretores. E aí para você que é dono e dona de empresa, você vai pegar o que o Abner vai ensinar aqui e pensar nos seus PJs, porque muitas empresas às vezes têm alguns parceiros PJs, alguns profissionais PJ que substituem colaboradores, e acredito que o pano de fundo é o mesmo, né, como é que eu construo cultura com esse cara que é do meu time, tá no meu dia a dia, mas ele não é um CLT, ele é um terceirizado, né. Fala um pouco disso pra gente. é assim, de trás para frente, hoje a minha empresa está consolidada e hoje eu sou guardião da minha cultura. Mas quando eu comecei, eu estava formando a minha cultura. Então, no meu entendimento, a melhor forma de você criar uma cultura é você formar profissionais do zero. E esse profissional tem uma fala do Jorge Paulo Lemann, que é o fundador da Ambev, né, fundador não, dono da Ambev,
que é o PSD, Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich. Pobre, inteligente, com muita vontade de ficar rico. Então eu sou um PSD. Então eu investi nessas pessoas e elas chegam só com muita vontade de trabalhar, né. E aí eu fiz uma transferência de know-how completa e até ele virar, assistencialismo, eu ajudei muito eles em vários aspectos. Já cansei de ajudar corretor a comprar, pagar aluguel, comprar carro, e assim vai. Esse profissional, vai ser a base da tua cultura, da tua imobiliária, e esse profissional ele tende a ter um tempo útil dentro da tua empresa, maior e mais fidelidade. Uhum. Mas eu nunca pensei no corretor de imóveis como figura autônoma, até porque eu acho que o autônomo, ele tem que ser muito mais disciplinado que um CLT convencional. Então, essas boas práticas, repetidas exaustivamente, você acompanhando e você mostrando para o corretor que você está junto, né, você tem entrega, né, no âmbito pessoal, no âmbito financeiro, no melhor ambiente que você pode criar, você vai formando. E aí esse cara, ele começa a dar certo e ele vai trazendo outras pessoas e as coisas vão acontecendo. E por quê? Porque quando você começa uma empresa, você está em crise. E na crise, comando e controle. Eu costumo dizer que uma boa imobiliária, ela é uma monarquia com rei justo. Então, eu nunca olhei muito para isso, assim. Eu sempre fui um senhor de guerra que estava junto com ele, que transferia know-how, fazia ele ganhar dinheiro, ele ia se desenvolvendo, e as pessoas iam notando isso, ia chegando mais gente. E foi assim que hoje a gente tem mais de 100 corretores lá. E é uma coisa meio doida. Eh Você já viu uma imobiliária de usado numa cidade com menos de 420 mil habitantes, que abre todo dia e de domingo, espontaneamente, tem 40 corretores no sorteio, no plantão, né, que é a nossa dinâmica? Pois é, isso acontece na Invista. Porque você tem que criar um ambiente sexy, né, você tem que criar igual aqui a sede do acelerador, vontade de ficar aqui o dia inteiro, né. Então o empreendedor tem que ter essa visão, né. Ele tem que entender que ele tem o dono de imobiliárias, você tem 3 clientes: vendedor de imóvel, comprador de imóvel e o corretor. Corretor é cliente. Dono de imobiliária precisa se ligar nisso. E cuidar desse cliente tão bem quanto cuida dos outros Sim, com clientes, né. certeza. Você paga fixo e variável, só variável? Só variável. Só Só variável. variável e premiação. E a retenção? Porque às vezes esse corretor ele começa a vender, ter 500 pau de comissão no ano, 300, 600, e às vezes ele tem vontade de abrir uma imobiliária, ou outra imobiliária chega a dar uma carteirada nele. O que que você tem de sugestão para retenção desse corretor? Honestamente, o bons líderes formam novos líderes. Uma outra tem muito dono de imobiliária com trauma. O nosso negócio, ele também é um negócio de passagem. As pessoas vão passar pela sua empresa. Acho Então, que assim, se o todas as corretor empresas, viu, se o Rico? corretor ficar lá 5 anos, pra mim tá excelente. Aí Golaço. golaço. Agora, exemplo, aquele cara que alinha fit cultural, é leal, é honesto, tá junto, a gente vai promovendo ele, né, coloca de gerente, coloca de diretor, agora eu tenho um diretor lá, e o futuro do meu negócio é também ter sócios, né, sócios operadores, tal. Mas se ele ficar lá 5 anos entregando resultado, ele tá pronto para voar, eu sou o primeiro a estimular isso. Pior é ele não sair e não entregar resultado e então assim, tem que andar para frente. É melhor você ter um cara que ficou 5, 7, 10 anos construindo resultado com você e depois sai, né, e até vira teu concorrente, mas te ajudou a Não, mas aí tem um enriquecer, insight bom do que o pereba que só te atrapalhou e não é, deu resultado. eu tenho um insight bom sobre isso. A melhor forma de você, eh, curar essa dor de corno, né, porque não é fácil, né, você forma um profissional, ele vai embora, é nunca parar de contratar, de formar e se aperfeiçoar, porque eu também fiquei muito bom nisso. A prática faz o mestre. Então, o que é muito difícil para uma imobiliária, a maioria das imobiliárias são reféns de vendedores institucionais, né. Que é aquele cara que entrega 30, 40% do resultado e esse tem que aturar um monte de coisa. Então, por exemplo, ano passado a gente vendeu quase mais de 600 milhões e a minha campeã, que é uma profissional fora de sério, ela representou 4% do meu faturamento. Porque eu não paro de formar, eu não paro de contratar e não paro de repor, né. Então E o que você está trazendo aí é um princípio importante que se desdobra em vários outros aspectos, que é você diluir o teu faturamento.
Tem empresa, por exemplo, tem faturamento concentrado em 5 clientes só. E é um risco enorme para o negócio, Sim, porque sem vai que dúvida. 2 É, clientes pô, o cancelam. empresário tem que ser independente, né. Total. Quanto mais você está diluído, né, nas suas linhas de receita, seja pensando nos vendedores, nos canais de vendas ou nos clientes, melhor. Você não está refém de ninguém. Quando houve lá os primeiros escândalos da Petrobras e eles seguraram muito pagamento, teve muita empresa que quebrou, porque tinha muita empresa que faturava 20, 50, 100 milhões no ano com margem boa, mas só vendia para a Petrobras. Isso é ruim. Então, direto, quando eu recebo empresários, nossos mentores também recebem empresários no nosso programa Giants, a gente vê concentração de faturamento, seja em carteira de clientes, com poucos clientes, seja vendedor, seja em pouco canal de geração de demanda ou de venda, é um toque, é um ponto de atenção que a gente dá ali. E aí, nesse sentido, né, apesar das empresas terem características diferentes, tem muitos fundamentos que são essenciais para todo tipo de negócio, né? Como esse fundamento, não tenha concentração de receita. Seja em vendedor, seja em base de clientes, seja em canal de demanda e de venda. Outro ponto que você trouxe, Rico, é assim: eu sempre ensino para os empresários o que eu chamo de ciclo de carreira. As nossas empresas vão ser passageiras para 80, 90% das pessoas que vão trabalhar com a gente. E a gente precisa entender isso. E, tipo assim, aceita que dói menos. Porque às vezes você tá com um gerentão lá que tá com você há 8 anos, o cara perde a conta, vai para uma outra empresa, vai para fora do país, vira um concorrente, e o empresário fica com essa dor de corno. Adorei essa expressão, porque a dor de corno é que mais dói, né? Não, e tem muito funcionário e tem muito empresário bom, talentoso, que trava, não cresce mais por causa disso. Exato, que ele cria um trauma. E talvez é melhor perder um braço do que ter essa dor de corno, hein, Rico? Se bem que quando eu era adolescente eu já tive, viu, antes da Lilica. Mas vamos lá, o ponto não é esse. Mas eu queria dar uma contribuição, Claro, vai lá. que eu penso, e eu sei também o quanto você é espiritualizado, é assim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E Uhum. tem uma coisa que me destravou. Quando um profissional que você fez tudo por ele, se desenvolveu na tua empresa, vai embora, ele pode ir embora da melhor forma ou da pior forma, fica tranquilo. Ainda que ele não queira, você recebe dividendos espirituais, como se fosse uma conta, Uau, uau, como se fosse uma conta. total, Sai um cara bom, do nada aparece 3 jovens extremamente promissores. Sai um exato. cara bom, do nada você fez um negócio que você nunca imaginou que ia pintar. Por exemplo, a construção do meu relacionamento com você é essa. Então, assim, fica tranquilo. Você está ajudando pessoas, você vai ser Total, retribuído. total. Deus, universo, Dividendos espirituais. boa. Deus, universo, Cristo vai devolver de alguma forma, Devolve né? Se sempre. aquela pessoa às vezes até te sacaneou, devolve. E como eu acredito nisso, né? Eu acho que a vida é a construção do Plantio e sal. colheita Eu até tenho não uma falha. metáfora que eu falo que a vida dos negócios é uma conta bancária. Se você deposita, 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 vai render juros ali. Agora, se você só saca, 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 o que que é depositar? É gerar valor para o cliente, para o colaborador, para o teu fornecedor, para teus amigos, para tua família. Você está depositando, se desenvolver, dar orgulho para Deus. Tô lá depositando. Cara, não tem como. Agora tem uma coisa que é muito Depositei, o legal. dinheiro vai render, Eu não entendeu? sei se já aconteceu isso com você, tem uma coisa que é muito legal, e aí foi por isso também que eu abri o meu braço de educação. É o corretor que Um volta rabinho e volta muito melhor e cresce mais. entendi. Ô, legal, eu tenho um método, ele voltou. Isso já está acontecendo com recorrência no ciclo atual. Foi ciscar fora e É, percebeu, é melhor eu estar com a empresa. e aí eu lembro da parábola do filho pródigo, né. Eu recebo ele da melhor forma, e às vezes ele saiu da pior forma, desde que não seja nada, assim, relacionado à falta de ética, desonestidade. Pego de volta e caso de novo, e tem uns caras que estão voando mais ainda, e vem super grato, e volta super grato. Muito bom. É. Fechando o que eu estava dizendo de ciclo de carreira, quando a empresa consegue com que o profissional fique ali ao menos uns 5, 7 anos, a empresa teve um bom ciclo de carreira com aquele profissional e vice-versa, e é o mais ganha-ganha entre ambas as partes, porque o profissional também, se ele fica um ano só, ele não cresceu, ele não aprendeu, ele não absorveu a cultura, ele não cria uma boa história de vida e de carreira, né? Às vezes o RH me traz currículo que o camarada passou na Ambev, na Netflix, na NASA, no Google, aí o RH fala: "Olha a experiência desse cara". Aí eu vejo o currículo e falo assim: "Eu não tô vendo experiência, eu tô vendo falta de construção de carreira, lealdade e fidelidade", porque nos últimos 5 anos o cara passou em 4 empregos. Então, assim, a gente entender que as nossas empresas são passageiras, mas a gente se esforçar para gerar esses ciclos de carreira de 5, 7 anos,
ao menos com o máximo de pessoas possíveis, né? Agora, Rico, vamos falar do que é crucial em termos de indicadores para uma imobiliária ter sucesso. Porque todo negócio tem os seus indicadores-chave de desempenho. De acordo com o tipo de empresa, e o nome bonito é modelo de negócio, você tem números que são chave. No Giants, por exemplo, a gente tem uma rede de churrascarias. E um dia eu estava conversando com um dono, falei, cara, que número é importantíssimo você controlar ali de perto. Ele falou, Marcos, a quantidade média de consumo de quilo de carne por rodízio vendido. Eu tenho uma meta, 1 quilo de carne por rodízio vendido. Por quê? Porque se esse indicador estoura muito e eu começo a ter 1,5 kg de carne consumida por rodízio vendido, a minha margem cai de 20 para 10%. Um produtor de soja, quantidade de saco de soja colhido por hectare e custo de saco de soja por hectare plantado. O produtor tem que saber, ó, eu colhi 70 sacos por hectare e me custou 55 sacos por hectare e meu lucro é 15 sacos. Então, quais são os indicadores-chave de desempenho de uma imobiliária? O que um dono ou dona de imobiliária tem que ter de números? Esses números são cruciais para o sucesso de uma imobiliária. O que eu vou falar é forte, mas eu vou explicar. Nunca saia do operacional. Eh, a maioria desses coaches que estão por aí, eles falavam um tempo atrás assim: "Olha, você tem que ter uma empresa que roda tudo bonito e aí você vai viajar e tal". Aí agora, figuras muito proeminentes estão dizendo o quê? "Não saia do operacional". Tem até uma frase que está no Instagram e tal. Então, assim, uma coisa que eu nunca deixei de controlar é os leads que entram, seja ele como for. Então, assim, eu até hoje, eu não vendo há mais de 11 anos, eu tenho diretor, eu tenho gerente, eu acompanho, todos os leads que entram e acompanho se foi gerado visita. Então esse é o grande momento da imobiliária, porque corretor de imóveis não tenta vender por telefone. O cara entrou no anúncio, você tem que levar ele para uma visita. Se ele for para uma visita, já é o filtro. E aí o terceiro, pelo menos no usado, que é fatal, a revisita. Porque todo e qualquer imóvel que alguém compra, ele vai voltar 2, 3 vezes, com família, com formador de opinião. Então você tem toda essa etapa para corrigir, às vezes, um valor de condomínio errado, um valor de IPTU errado. Então, de novo, controle rígido das variáveis que você pode controlar, que é os leads, né, tudo que entra. Gerou visita, bola, sinaliza ele. Revisita, na minha empresa, a gente orienta todos os gerentes a acompanharem, porque a revisita é o momento antes da proposta. Uhum. Então, mas eu diria que dos 3 é a revisita, que é aquela hora que o cliente fala assim: Interessante. "Olha, gostei, vou trazer minha mulher". Que Até nem você posso falar, né? claro, Você claro. levou o Granville. Aham, Um abraço para o Granville. abraço, grama. Então você Tudo voltou lá, então, opa, então se o corretor, se o cliente volta para revisita, opa, tô perto de tá vender. esquentando, né? Tô esquentando, então já puxa a matrícula, já vê as certidões, né? Hoje é tudo online, hoje é muito fácil e tal. Não, para comprar o apartamento lá, né, um apartamento é 5.300, né, Pois é, aproximadamente. Foi eu, foi minha esposa, foi pois é, foi os cachorrinhos da vovó, foi isso aí. foi 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 a tia Mara, foi, Isso é né, comum. foi o quê? Umas 5, 7 É, isso é visitas. comum e independente do valor, isso é recorrente. Revisita. Então revisita é o grande momento, eh, da jornada pra você concluir uma venda de sucesso. É. Agora eu não paro de olhar indicadores, né. Tem, sobre interno, né, indicadores internos. O bom corretor, ele capta muito, prospecta muito e está sempre na imobiliária. Eh, eu Se você for lá na Invista, você vai achar que a Invista é um lugar rústico, né. Por exemplo, na Invista o corretor não tem acesso ao sistema externo, ele não tem acesso ao sistema externo. Tem gente que acha isso um absurdo, foi o que deu certo para mim, porque ele está sempre na base, ele sempre volta para a base, ele termina uma visita 17 horas, ele volta para a base. Então esse voltar para a base é onde a gente tem a nossa inteligência coletiva, o pertencimento, A cultura. reforço de práticas. Então esse é um critério que eu olho. Corretor é frequente, né, ele tá sempre, quem é visto é lembrado, né, e por aí vai. Então, não saia do operacional. Tem coisas que você nunca vai ter, que você vai deixar de fazer. É, pegando o gancho desse não saia operacional, expandindo isso um pouco,
Mas você não acha que, por exemplo, quando você está olhando números da sua empresa, você não acha que você está sendo mais gestor do que um corretor ou um executor do seu negócio? É que assim, no meu ramo, o meu ramo é consultivo, né. Sim, é uma Então, venda por exemplo, consultiva. então um exemplo, às vezes um olhar mais treinado e experiente salva num fim de semana 4, 5 milhões de reais de venda. Porque, apesar de toda a aceleração que a gente faz, para mim um corretor só está pronto e formado com 5 anos. É que quando você está olhando esses números-chave, você está olhando para uma coisa que muda o ponteiro do seu É, negócio. muda não, aonde eu fico é onde muda o É, ponteiro. e aí o que eu só gosto de esclarecer é que para mim existem 2 tipos de operacionais. Tem o operacional ruim e o operacional bom. O operacional ruim seria o rico limpando o escritório, o operacional ruim seria o rico conduzindo a venda sozinho de ponta a ponta de um apartamento de R$ 300.000 que mal vai dar comissão para ele e ele já faz dezenas de milhões de lucro por ano. É um operacional de baixo valor agregado. Esse operacional eu acho que o empresário tem que sair. Não, isso eu não faço. É, Porque eu fico agora naquilo que é urgente e mais importante. aquilo que é urgente e o sinônimo para a palavra importante nos negócios é aquilo que é estratégico. É porque existe uma confusão e pensa assim: "Ai, algo estratégico é algo só da estratégia da empre", não, algo estratégico é algo importante, é algo relevante. Por exemplo, quando você era uma imobiliária, só você, fazer uma venda de um imóvel de 200.000 era estratégico, porque aquilo era muito relevante, era uma comissão que você ia pôr dinheiro no seu bolso, você pagar suas contas em casa. Agora, você fazer uma venda de um imóvel de 200, 300.000, você, de ponta a ponta, não é tão estratégico mais, é o teu corretor, teu gestor que tem que cuidar disso. Então, só dando mais clareza, porque o fundamento é muito bom, não saia do operacional, mas Mas fique ele aonde ele pode criar uma muda o interpretação ponteiro. errada, Entendi. exato, de que o empresário achar que ele tem que fazer as pequenas coisas do negócio dele. Ah, sim, sem dúvida. E o empresário, ele nunca pode se tornar um preguiçoso, esse é o risco do cara: "Pô, se eu tenho que sair do operacional, eu vou ficar um preguiçoso, né, eu vou ficar viajando, vou pôr minha empresa na mão das outras pessoas", não, né, o que eu falo é assim: saia, mas não suma do operacional, né, então saia do operacional ruim e nunca suma desse operacional bom, que é você, pô, olhar os números certos, né, se envolver com cliente-chave. Acredito que no meu caso, você se envolveu bastante ali com a venda do apartamento, porque, pô, é um cliente relevante, é um imóvel, né, de acima de 5 milhões, né. Provavelmente, se eu fosse um desconhecido, chegasse como lead lá na imobiliária, o rico não ia atender, e nem Não, deveria atender, você não tem, é um custo de oportunidade do seu eu tempo, realmente não né. atenderia. Então eu gosto de trazer esse, não sei se faz sentido para você, né, o operacional ruim a gente sai, o operacional bom a gente fica. Faz Não, faz sentido? sentido. Como é que eu posso explicar mais refinado? Quando eu falo não saia do operacional, é assim, eu percebo que tem muita imobiliária que se perde porque para de ver o óbvio. O óbvio, você não pode se desconectar do óbvio. Então assim, tem algumas coisas que você tem que acompanhar, tem que olhar. Total, total. Porque o que eu noto no meu ramo, eh, as conversões são muito baixas, porque o lead, né, o que a gente chama de lead, cliente interessado, no nosso ramo ele está na mão de todo mundo, da imobiliária pequena e da imobiliária grande. Vai vencer quem é mais rápido e quem tem o melhor atendimento. Então assim, só Bom isso que que você falou, é, só vai que vencer quem é mais rápido e quem tem o melhor é, atendimento. só que você precisa emprestar o teu track records, a tua jornada, para o corretor, né, em algum nível, algum ponto. Meus gerentes hoje fazem isso. E para enxergar o óbvio. Uhum. E o óbvio geralmente é prestar atenção naquilo que não é dito, né. Então, é nesse sentido, assim, eh, um exemplo, às vezes eu estou entrevistando um empresário, dono de imobiliária, quantos leads entram na tua empresa por dia? Ele não sabe dizer. Quantos leads entram por mês? Ele não sabe dizer. Quantas visitas você está gerando diariamente? Ele não sabe dizer. Quantas revisitas, entendeu? Ele não tá fazendo o É. óbvio do negócio E aí dele. ele entra no bom é inimigo do ótimo, né. "Não, mas eu faturo". Mas bom é inimigo do ótimo, né, você podia estar bem melhor, né. A gente vende 50, 60 milhões por mês com essas práticas. Se eu vendesse 20, estava bom pra caramba. Já dá um dinheiro legal, né. Então assim, É, é e o verdadeiro empreendedor, é ele não pode ser um acomodado. é esse olhar no detalhe das coisas. Total, total.
Eu falo assim, todo negócio ele tem questões essenciais daquele tipo de empresa, e por isso que eu gosto muito desse conceito dos indicadores-chave, que é assim, cara, olha para o coração da sua empresa, que você falou aí. Imobiliário é o quê? É o lead, é visitar, é revisitar. Então, na hora que você olha para o essencial do coração da sua empresa, você tende a ter mais resultado. Por quê? Porque você está ali em cima do óbvio. Poxa, eu tenho uma transportadora. O que que é coração de uma transportadora? É os caminhões levarem a mercadoria com eficiência. Então, um indicador-chave que eu tenho que ter é a quantidade média de quilômetros rodados por litro de diesel. Isso aí impacta muito a margem do negócio. E tem muito dono de transportadora no Giants que eu falo: "Qual que é a média de quilômetros rodados com litro de diesel dos seus 100 caminhões?" E o cara não sabe me responder. Aí eu pego e pergunto: "E o combustível é quantos por cento da sua despesa e custo no seu DRE?" Aí ele fala: "Ah, Marcos, uns 30, 40%. Então espera aí, tem um centro de custo que é que drena 30, 40% da tua margem, e você não tem um indicador-chave controlando aquilo para você melhorar aquilo. Não faz o mínimo sentido. É o que você está trazendo aí do dono da imobiliária não saber É, quantas outra visitas. coisa que eu também, presto atenção todo dia, é o relatório de propostas em curso. Boa. Então todo e Proposta qua na rua. proposta na rua. Hoje a gente tem uma média de 40, 50 milhões de propostas acontecendo, né, são 4 gerentes. Então esse é um relatório que eu olho todo dia. Boa. Quando eu falo proposta, é o cliente que já formalizou o nome completo, CPF, já mandou proposta. Então, em alguns desses casos eu entro para contribuir. Qual que é a sua conversão de proposta enviada em negócio fechado? Proposta enviada para negócio fechado, 40%. Proposta enviada Então para negócio fechado. então desses 50 milhões que está na rua, você tende ali a fechar uns 25 20. tem que virar, é. Uns 20, 25 tem que 25. virar. 20, 25 Tem que você virar. tem que É. virar. Legal. E então, assim, é que o nosso ramo, ele padece no amadorismo. Infelizmente, o dono de imobiliária, 90% dos donos de imobiliária, ele tem a cabeça do corretor. Ele é A um ca ex-corretor, né? a natureza do comportamento do corretor é um imediatismo. Uhum. É um imediatismo. É um imediatismo, é uma certa afobação nos processos. Então, assim, o que eu estou falando é o básico, o óbvio, que a maior parte não olha. É, E aí tem muita perca. Negócio imobiliário tem muita perca. sim. A gente acredita muito aqui no Grupo Acelerador, ô Rico, que 90% das empresas desse país, para ela crescer 3, 5, 10 vezes mais, ela só precisa fazer o básico e o óbvio bem feito, assim, não precisa de um caviar, tipo assim, seria o dono, a dona de imobiliária falando assim: "Ai, como é que eu implanto um partnership na minha imobiliária? Ai, como é que eu crio um conselho de administração? Ai, como é que eu faço OKRs, OKRs? Ai, como é que eu faço aqui um ritual robusto de planejamento estratégico?" Não, cara, olha ali, né, desculpa o perdão da palavra, olha ali a porcaria das visitas, da proposta na rua, tal, que você vai ser uma das maiores imobiliárias do país, Você vê que que é o teu caso, né. Então eu vejo que existe ali, às vezes, uma certa gourmetização da gestão, que os donos de empresas ouvem e é sexy, "Nossa, tô ouvindo essas palavras em inglês, tô ouvindo esses negócio tal", mas no fim do dia, ele precisa dos indicadores-chave, de meta, tocar bem o bumbo ali, ele é fazer o arroz com feijão, é o arroz com feijão com consistência que vai dar cada vez mais excelência para sua empresa, pra você ser 2, 5, 10 vezes maior. Se você quiser abrir capital na bolsa, ser uma multinacional, ter 10.000 funcionários, 2.000 funcionários, aí talvez esse arroz com feijão não vai te levar lá. Mas se você hoje fatura 5 milhões no ano, para você buscar 50, não precisa de ciência da NASA. Não precisa ter na empresa, squads, partnerships, ou não precisa. É só ter ali o gerentão mesmo, sabe, é só ter ali a meta, o indicador. Eu sou um forte defensor aí desse básico, desse uma arroz e linguagem feijão. clara, uma Legal. comunicação E clara. isso é bacana que a gente está alinhado, até porque a gente é companheiro de propósito, né. Sem dúvida. Estamos com o mesmo propósito de ajudar os empreendedores a terem mais lucros e resultados, porque a gente teve uma história de resultado, então a gente tem calo na mão, eu tô até com calo na mão aqui, mas é da Tá academia, treinando muito, né. treinando muito. Olha aqui pra mim, ó. É isso aí, ó, um calinho. É. Então a gente tem calo na mão, então a gente tem legitimidade para ir lá: "Pô, cara, espera aí, eu Ah, já sem dúvida. vivi isso, deixa eu te ajudar", né. Agora mais uma pergunta, Rico, é assim, eh
Você falou que forma muito corretor do zero, né? E esse processo de formação aí do corretor, como ele é feito assim na prática? É muito visitar com ele, são treinamentos, isso é legal porque as empresas têm muita dor de montar a equipe comercial e as empresas ficam muito dependentes de contratar o vendedor bem treinado, do mesmo segmento, que sabe mexer no sistema da empresa e é batedor de meta. Que eu até falo para os empresários, isso é uma ilusão, né? Você quer o vendedor pronto, preparado do seu ramo, do seu segmento, que tem histórico de bater meta, provavelmente esse cara inclusive está bem empregado, ele não vai sair fácil de onde ele está, né? E como o mercado está cada vez mais competitivo para você achar mão de obra e contratar profissionais, eu estou vendo as empresas terem que cada vez mais formar na base, entendeu? Pegar o camarada que não sabe, que tem essa característica de que ele tem fome, ele tem atitude e formar, né? Fala um pouquinho dessa formação dos corretores do zero. Lá a gente usa a estratégia da lagartixa. Já ouviu Opa, falar? não. Joga na parede, se grudar é porque serve. Então, assim, então, a gente mostra uma vez, cobra, e uma coisa que eu tenho muito lá, conversa one on one. A gente estimula muito a conversa one on one, feedbacks realísticos, claros, mas tem uma coisa que é inevitável. O corretor, quando ele começa, ele vai perder 5 vendas. O ideal é que ele viva isso o mais rápido possível. Então, assim, não tem como queimar etapa no mercado imobiliário. Então, eu poderia dizer para você que eu tenho um onboarding super refinado. Não tenho, não. A gente coloca o corretor na raia, orienta ele bastante, transfere know-how, a gente orienta o corretor, o gerente ou um membro mais antigo da equipe, por cultura, leva ele numa visita, numa primeira visita, leva ele numa captação, e aí a gente começa a soltar ele, vai olhando ele, e feedback, e conversa todo dia, e one on one, e deixa ele perder venda, deixa ele perder negócio, deixa ele se experimentar. Então, a gente é bastante solto nisso aí, Boa, né. é uma formação bem o cara vivendo o O processo cara vivendo o ali na processo, trincheira. mas assim, eu costumo, eu sou apaixonado por conversa difícil, e os meus gerentes também são. A gente não foge da raia. Então, eu tô sempre, o meu dia a dia é conversar com a minha equipe. Converso muito com a minha equipe. Muito one on one, muito caso prático. Outra coisa, o inevitavelmente o time tem uma reunião comigo a cada 15 dias há mais de 5 anos. Então nessa reunião e na reunião do gerente, são reuniões muito dinâmicas com casos práticos bem-sucedidos e mal-sucedidos. Então e outra, nesse salão novo, todos os meus corretores estão no mesmo lugar. Então ali eu tenho uma dinâmica de pregão. Então assim, ele vai sendo forjado naquele ambiente de excelência. Eh, mas é a lagartixa no sentido assim: "Cara, vai, Bota o cara na fogueira, né. bota Dá o cara dá na o mínimo, é, dá o e mínimo para vai ele e acompanhando". bota na fogueira e vê É, se ele tem rumo, é meio é. que assim: "Pô, será que esse menino é bom de bola? Deixa eu falar para ele bater um pênalti, o jeito que eu quero o pênalti, deixa ele bater e vamos ver se ele tem Eu sou um cara um se ele pouco tem das talento". antigas, né, eu gosto muito essa geração de hoje acho que nem se conhece, Peter Drucker. Peter Drucker ele costumava dizer assim: "O bom profissional, ele é autogerenciável", e ele é autogerenciável mesmo. O teu melhor profissional, você não precisa lembrar ele do horário que ele tem que estar aqui, você não precisa lembrar ele de trabalhar, de fazer over delivery, você não precisa lembrar ele de fazer follow-up na carteira. Então, é isso assim, o cara bom se esforça para não atrapalhar ele, já tá fazendo muito já. Boa, boa. Dá espaço para o cara É, ainda mais em vendas, né. processo criativo, tem que ter. É que eu vejo, às vezes, alguns empresários com a seguinte dificuldade: "Ai, meu produto é muito técnico, então, assim, é difícil formar o cara", e às vezes até esse empresário ele acaba sendo até mais do que deveria o vendedor da empresa. Porque para mim, assim, você fatura 5 milhões por ano, aí você está fechando lá uma venda de 500 pau, você tem que ser o vendedor, é 10% do seu faturamento anual, ou seja, é uma venda relevante. Agora você vai vender um negócio de 50, R$ 100, faturando 5 milhões por ano, é o custo de oportunidade do seu tempo, a conta não fecha, né. O empresário tem que entender o que que é uma pequena pedra e o que que é uma grande pedra, ele tem que estar nas grandes pedras. Isso tem até a ver com operacional bom, operacional ruim, né. E aí, às vezes, tem empresário que o cara
vende alguma coisa técnica, sei lá, ele tem uma marcenaria, aí tem que vender o projeto ali de marcenaria. Ou ele vende peças de embreagem, o que quer que seja. Aí ele fala assim: "Mas, pô, é muito técnico o meu produto". E às vezes, tipo assim, é uma desculpa para continuar na zona de conforto, para não montar um time de vendas. Porque vender imóvel também é muito técnico. Pô, tem uma série de características lá que o cara ele vai aprender no processo, na raça, ele não chega sendo um grande, né, me corrija se eu estiver errado, esse novo corretor, ele não entende tudo de piso, de acabamento, de IPTU do prédio, Quer dizer, um ele não conceito é ele não é um grande especialista, ele vai é, sendo formado no processo, um né. conceito que eu aprendi, e é uma aula um trecho da minha aula de imersão não é sobre você, é sobre o cliente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha na concessionária Porsche. E sabe qual é a orientação que ele recebe lá? Não se mete a falar do Porsche de forma técnica. Provavelmente o cara que você vai vender, ele conhece a sede lá da Porsche. Então, procura fazer relacionamento com ele, Uau, respondendo as perguntas que ele quer fazer. Então, a mesma coisa, o cliente, quem é o cliente? O cliente ele chega aflito, precisa resolver, não tem tempo para nada, ele tem acesso a todas as ferramentas para dar double check no que tu fala. Relacionamento. Tem um monte de corretor, ele pode andar com todos eles. Relacionamento, praticar uma boa escutatória, não fazer ele perder tempo mostrando um monte de imóvel que não tem nada a ver, saber a hora certa de falar com ele no WhatsApp. Então, assim, é sobre o cliente, né, sobre o cliente. Então, a mesma coisa, o cara vende Porsche. Quem compra um Porsche, né, geralmente, na maioria dos casos, exceto, já teve um carro de luxo, né, já conhece, já então assim, deixa ele seguir o rumo dele, né. Então eu acho que às vezes a gente, fala demais e enfeita demais. O que o cliente quer? Né, o cliente quer ser atendido de for hoje está todo mundo ansioso e todo mundo implacável. Eu sei porque quando eu quero melhorar processo na minha empresa, eu ligo a chavinha aqui como eu consumidor. Eu sou um consumidor implacável, ansioso e emocional. Toda venda é emocional. Isso não muda. Toda venda é emocional. Então o corretor que sabe dançar, né, um profissional de vendas, um dos melhores vendedores que eu já tive na minha empresa, era muito maluco. Eu até hoje, quando eu tenho uma assinatura presencial, eu entro na mesa. E eu ouvi alguns relatos do tipo assim: "Ah, nem sei porque eu comprei, gostei dele". Isso acontece. Isso acontece mais do que você imagina, né. Então, eh, por exemplo, né, o Keito me indicou, "Pô, você só andou com a gente, né, e pô, deve ser porque você identificou confiança, e a gente acertou a mão". Você que é um cara que tem uma puta de uma agenda, complexa, né. Então eu acho que é sobre a ótica do cliente, não é o que tu acha. boa, talvez ver o produto como meio e o cliente como fim, não o É, inverso. é o cliente. O que o cliente quer, né? Não é o cliente que é o meio, o produto é o fim. É o produto que é o meio, o cliente é o fim. Gostei, gostei muito, assim, vou passar um marca-texto nessa sua frase, né, não é sobre o produto, é sobre o cliente. E você usou aí algumas vezes a palavra relacionamento, e eu acredito muito que quanto mais tempo de relacionamento você tem com o cliente, maior o potencial de fechamento. O relacionamento ele vai aquecendo, que no caso da imobiliária aí, por exemplo, essa revisita, os follow-ups e tal. No nosso modelo de negócio aqui, por exemplo, produção de conteúdo faz com que eu esteja me relacionando com uma base de potenciais, clientes. Por quê? Porque eu vou tendo mais tempo de relacionamento com mais pessoas, isso vai gerando confiança, isso vai gerando esclarecimento, isso vai gerando ali aproximação. Eu falo muito isso pro nosso time de vendas aqui. Pô, às vezes você está falando com um empresário que está considerando vir para o acelerador empresarial, tal, aí vai ter uma aula minha, convida o cara para ir para a aula. Ou às vezes vai ter uma live que eu vou fazer no Instagram, né, então acho que relacionamento aumenta ali a possibilidade de fechamento, e as empresas talvez pensarem em criarem oportunidades de relacionamento, seja com conteúdo, seja com evento, seja com uma visita na fábrica, seja enfim, numa excursão ali com aquela base de clientes, porque para vender cada vez mais com essa concorrência a gente tá tendo que ficar mais criativo. Provavelmente há 20 anos atrás no mercado imobiliário, se você
não atendesse o cara tão bem quanto você atende hoje, talvez você geraria uma ou outra venda, porque tinha menos concorrência, né. Quanto mais concorrência, maior tem que ser a nossa competência e a nossa criatividade. Que mais, Rico, que você pode trazer de segredos ou estratégias aí, né, do universo de vendas de imóveis, de imobiliárias, para que os donos de imobiliárias e os empresários em geral que estejam nos acompanhando aqui, porque eu já vi que você é um cara bom de venda. E é mesmo, né, vendeu para mim. E vender para mim não é fácil, né. Sou negociador, sou um cara sem tempo, enfim. Então o que mais você pode ensinar de vendas aí pra gente? Eu acho que eu gosto muito de modelos mentais, né. Então eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar vamos pegar pelo judaísmo, pelo fato histórico. O mundo tem quase 6.000 anos, vamos pensar assim. Desses 6.000 anos, é só 50 é o que a gente conhece de tecnologia, de boas práticas e tudo mais. De lá para trás, era relacionamento de confiança. Exemplo, como é que um banco emprestava 100 milhões para um país, sem os mecanismos que tem hoje? Confiança, conversa, resenha. Então o mundo ele andou assim 99% da tua era. Então eu acho que a maior dica é você estabelecer uma base sólida de relacionamento, uma coisa que corretor não faz. Tem corretor que tem 5 anos de profissão e vai bem, mas ele perdeu o contato com aquela primeira venda, ele não fala mais com o cara. "E aí, tudo bem? Como é que tá sendo a experiência de morar no imóvel? Quanto tempo, tal? Lembra do cara no aniversário dele?" Chama o cara para almoçar, chama o cara para você vai formando uma base, porque o que que sobra para um bom vendedor na esteira do tempo? Os seus relacionamentos de confiança. E quem tem relacionamento de confiança, vendedor, né, não fica pobre nunca. Você está sempre sendo recomendado, você está sempre sendo indicado. Então, assim, eu gosto muito de pensar, eh, uma coisa que a gente aprendeu com a história é que ninguém aprendeu nada com a história, né, porque os erros não existe erro novo no mundo. Os erros são os mesmos de sempre. Então, assim, vai mudar isso em relação à venda? Agora, eu acho assim, relacionamento, entrega e serviço. Relacionamento, entrega e serviço. Então, assim, ninguém foge de um bom serviço, né. Então, mas esse relacionamento ele tem que ser construído. Faça amizades com os seus clientes. Crie vínculos permanentes com os seus clientes, né. Se vulnerabilize com o seu cliente, né, a gente sabe que o quanto vulnerabiliza conecta e tal. Então eu acho que é sobre isso. E hoje nunca foi tão fácil, mas nunca foi tão fácil, a gente vive uma geração de pessoas extremamente carentes. Antigamente, eu comecei na minha carreira, eu vendia muito por telefone. Tanto que o nome Rico é um nickname, Uhum, utilizado há 20 anos. aham, Porque na época Abner não era muito bom no telefone, se vendia de telefone. aham. Faz parte de uma época, de uma geração. Hoje ninguém liga mais pra ninguém. Hoje ninguém liga mais pra ninguém. Então então hoje as pessoas elas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas querem ser compreendidas, elas querem ser entendidas. Então o vendedor que exponencia a sua habilidade de se comunicar, ele vai muito longe, porque hoje a audiência e a atenção ela está muito comprometida, né. Então vou te dar um exemplo, será que você quando está atendendo o teu cliente está olhando no olho dele? Às vezes sem querer, é normal, eu faço isso toda hora. O meu celular agora tá desligado, né, fica no celular, rola barra, entendeu. Então as pessoas estão notando isso, né. Show. E e E a questão da negociação? Porque em vendas de alto valor, né, onde você tem tickets altos, sempre tem ali uma queda de braço, né. O que que você ensina pra gente aí sobre negociação? todo e qualquer imóvel usado, ele vai acabar sendo vendido por entre 4 a 8% do valor da pedida, que é justamente a nossa comissão. Então esse é sempre o grande desafio. 4 a 8% para cima ou para Da baixo? pedida. Imóvel é o que costuma ser, né, uma estatística imóvel de 1.000.000, imóvel de 500.000 para ficar mais fácil, ele necessariamente vai ser vendido com algum desconto até 10%, 8%. Só que 6 é a nossa comissão. Então, eu costumo dizer que é uma dança, né. Então o cliente formalizou proposta, você
apresenta ela para o vendedor. Agora, você tem que ter um domínio, um time de negociação, para defender os pontos, porque é sobre essa aproximação. Você melhora um pouco, eu abaixo um pouco, eu regulo o meu ou preservo o meu. Eu acho que corretor tem que sangrar a comissão quando todo mundo está sangrando. Agora, se você está vendendo o imóvel no preço, você tem que manter tua comissão. E aí, alguns cuidados. Condição comercial, uma vez aprovada por escrito, não se discute mais ela em contrato. Condição comercial não se volta atrás em condição comercial. Então, deixar tudo muito claro por escrito, no âmbito de proposta, né. E assim, "Pô, Rico, mas as partes decepam comissão". Decepam comissão, porque isso é o efeito de uma causa que você não começou bem. Se lá atrás, na ponta, você se posicionou, porque o cliente ele nota tudo. Um exemplo, o corretor começa a ganhar um dinheirinho, ele compra um carro importado velho. O cliente quer ver você com o popular zero, cheiroso, bonito, porque ele vai se identificar com a tua história. Pô, esse cara tá crescendo, esse cara tá bem posicionado, esse cara tá bem vestido, tá bem acompanhado, tá com um relógio novo, me pagou um café, ele tá atento, responde. Então essa construção da preservação da comissão lá na frente, ela começa nesse primeiro atendimento. Então agora, quando o corretor, na pontualidade do corretor, uma coisa que é um absurdo, os corretores não são pontuais. É um absurdo você marcar 9 horas e chegar 9h01. Você tem que chegar 8h30, dar um jeito de ver o imóvel primeiro, caso você não conheça, e receber o cliente. Isso é o mínimo que você pode fazer. Então essa construção, você vai ter preservação de comissão e o cliente vai identificar confiança no que você fala. Então, quando você volta com a conta proposta, é ideal que você, fale para o cliente melhorar com casos e práticos na microrregião, preferencialmente no mesmo prédio. Então o cliente, ele não pode ser só convencido com malho, né, ele tem que ser convencido com critério. E esse critério você que tem que fazer. O cliente ele tem que ter o desencargo de consciência com você. Eu costumo dizer que o bom corretor ele tem as 2 opções que o cliente gostou. Porque às vezes o que que acontece? Você está indo bem com o cliente, mas ele está formando opinião com o outro, ele está tendo descargo de consciência com o outro, e o outro acaba levando a venda, né. Porque é da natureza desse comprador, não ser fiel, né. Ele é fiel a uma boa oportunidade. Mas se você tiver um atendimento impecável, eu a negociação ela se torna mais fluida, ela se torna mais fluida. E então assim, não sei se eu me fiz entender, mas a negociação é um jogo de quebra-cabeça, jogo de quebra-cabeça. Eu acredito que se você começa bem o começo da venda, o meio e o fim, que é a negociação, vai se desdobrar ali. E não ter medo, eu falo muito isso para meus clientes, com respeito, claro. O especialista é você, porque vamos lá, o que que a gente compra das pessoas? Tempo. O cara que vai na minha imersão, quando eu comecei, não tinha um Abner para procurar. Então eu vou acelerar ele 5 anos, 6 anos, que é o que você faz aqui também, né. Então a mesma coisa, o cliente te procura para comprar teu tempo. Então você deve e pode se impor como autoridade. "Olha, desculpa, essa proposta que o senhor mandou, com respeito, ela é completamente inviável, por causa do imóvel B, C, D e E. Vamos tentar X?". Então, assim, prepara o campo. Então o corretor ele tem que ter eh essa interface, porque lembre-se que quem está vendendo é um vendedor monousuário. Provavelmente a venda daquele imóvel é o maior evento de liquidez da vida dele. Tem questões emocionais envolvidas. Então se ele está pedindo 500.000, ainda que esteja fora do preço, você manda uma proposta de 400.000, ele pode se sentir ofendido. Então você tem que, de repente, antes de mandar a proposta, queria te convidar a ver 3 opções, pode ser? "Pô, mas eu não estou comprando nada, a não ser que eu venda o meu". "Não, mas é que eu quero formar a tua opinião, porque eu acho que você está deixando de ter boas propostas por causa de detalhe". Então assim, os clientes, quando você tem uma proposta na mão, é aí que a venda começa. Fatos e dados, caso track records na microrregião. Outra coisa também, de novo, relacionamento. "O senhor pode vir aqui no escritório? Vamos tomar um café?". Então, qual é o melhor encaixe de uma proposta, seja ela qual for? Um belo de um quebra-gelo. Já teve várias propostas que a gente ficou 2 horas com o cliente,
Falando de proposta foi 10 minutos. Eu posso te vender um imóvel, de repente mostrando para você a riqueza desses materiais, essa xícara. E aí conforme eu vou falando, você vai eu vou despertando em você autoridade, curiosidade, pô, esse cara gosto da narrativa dele, esse cara sabe o que tá falando. Então se esse cara virar para mim e falar: "Dá para você melhorar a proposta?", você vai melhorar. Então é uma paciência. Talvez, gerar valor antes de vir com o ponto-chave É, que gerar você vai valor, precisar é. que você vai precisar da flexibilidade ali da outra pessoa, né. É, porque assim, inicialmente, quem é esse cara que tá pondo preço no meu imóvel? Esse é o E o comprador é a mesma coisa. Quem é esse cara dizendo que a minha proposta tá fora? Então é uma construção. Uma dessas construções é o que eu falo lá. O corretor hoje, ele não pode não ter Instagram. Ele não tem o direito de não ter Instagram. Porque quando ele começa um primeiro atendimento, hoje, você não manda só vídeo institucional, entre outras coisas. Você manda o teu IG. Então é uma construção. Quem é esse cara que tá falando para mim que eu tenho que melhorar a proposta? O corretor precisa entender isso. E aí, o que que acontece? Hoje é a guerra do preço, né, comigo é 1%. Por isso que o nosso mercado é tão marginalizado, por isso que o nosso mercado é tão amador, né, porque, a gente vende mais de 600 milhões por ano com delta médio de 5,5. Delta médio de 5,5. Delta é o comissionamento médio, É, o bruto. comissionamento E bruto médio. isso é raro, entendeu. Sim, Por sim, causa de toda essa construção, por causa de toda essa construção. muito bom. É. Rico, seguinte, qual é a pergunta se você estivesse aqui no meu lugar, qual é a pergunta que você teria feito para você mesmo sendo eu? Vou recapitular. É como se a gente trocasse de cadeira aqui agora e você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Rico, sendo o Marcos. Então, se você fosse eu, que pergunta você faria para o Rico? Uma pergunta que eu não fiz ainda. Sabe por Boa, que hein. que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque quem mais conhece a tua cabeça, o teu repertório, a tua história, os teus perrengues, as tuas vitórias é você. E às vezes, eu que estou conduzindo aqui, eu não consigo ter a genialidade de uma pergunta onde o meu convidado ali pudesse ter trago uma resposta que é a resposta mais brilhante, ou uma resposta muito importante. Então eu queria essa oportunidade do convidado fazer uma pergunta para si mesmo, né. Então, que pergunta você faria no meu lugar aqui para você? Não traz a resposta, só a pergunta por enquanto. Que pergunta você faria sendo Marcos Marques aí para o Rico? Eh, o que que te move de verdade? Rico, então, acabei de receber uma iluminação divina aqui, uma ideia de uma pergunta, e quero que você capriche na resposta, tá? E vou até amplificar aqui o seu microfone, e é como se agora a audiência desse podcast crescesse 10, 20, 100 vezes. E quero te perguntar, o que realmente te move? Eh, quando eu era corretor, eu era muito dinheirista, muito dinheirista. E eu vivi uma série de coisas que eu consegui sair desse drive. Então, quando eu parei de pensar em dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, o que me move profundamente é ver a vida das pessoas mudando através da indústria imobiliária. É isso que me move. Eh de verdade, essa é a minha intenção pura. Porque errar, a gente sempre vai errar, mas qual que é a intenção por trás? Por que que Deus continua abençoando aquela pessoa? E por que que aquela pessoa, por mais que pareça que ela tem boas intenções, ela vive com altos e baixos? Porque está na intenção. A minha intenção ela é pura e genuína das pessoas mudarem de vida através da indústria imobiliária. E eu tenho e isso para mim é muito mais do que dinheiro. Mas muito mais do que dinheiro e quem me conhece sabe. Então, assim, o meu drive não é grana e quando ele deixou de ser grana, eu ganhei muita grana. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar, assim, porque é a forma exata que eu penso. Eu já realizei, o caminho de sabedoria é você cada vez, ter mais alegria nas coisas simples, né.
Então, assim, eu não tenho mais grandes consumos do que eu faço hoje, mas eu quero ficar muito maior. Mas eu quero ficar muito maior para poder ajudar mais. E essa é a minha contribuição. Eu acho que Deus, ele me deu um dom. Eh, a minha visão de inferno, ela é diferente. A visão de inferno é assim, é o anjo te mostrando tudo o que ia acontecer na tua vida se você tivesse tomado boas decisões. E aí o inferno é esse sentimento: "Poxa vida, eu poderia ter vivido isso e tal". Então, assim, essa coleção de sementes boas na presença, sem olhar a quem, é o que eu acho que vai fazer você, profissional de vendas, corretor de imóveis, na área ou não, crescer vertiginosamente. E o principal, de forma longa, duradoura. Eu não gosto dessa conversa: "Ah, já quebrei 3 vezes e virei. Já quebrei 2 vezes e virei". Bom mesmo, eh, é a minha família ser próspera por 100 anos. Voo de cruzeiro. Sem ter quebrado, né? Por que que você precisou viver isso, né. Então, assim, agora, você não vai conseguir queimar etapa, né. Vai aos poucos, né, vai tendo alegria na jornada, vai subindo. Quem é direcionado por dinheiro, eh, tanto que os maiores angustiados e inseguros e tudo mais são os bilionários, né. Tem muito bilionário que se suicida, milionário que se suicida. Então, assim, eu acho que é essa simplicidade, né, da vida, né, eu costumo dizer que o auge da sofisticação é a simplicidade, né. E essa vontade de querer mudar a vida das pessoas genuinamente, de ser instrumento, de transbordar, né. Porque quando você faz isso, você tem desapego, né. Se eu quero ensinar para todo mundo que me levou até X lugar, é porque eu sou desapegado, né. E Deus vai mandar cada vez mais. Então, parece uma resposta piegas, mas não, é o que deu certo para mim, pelo menos. Eu não acho uma resposta piegas, acho uma resposta muito profunda e muito coerente, porque muitos empresários, donos de imobiliário de qualquer segmento, acham que o real motivo de existência do negócio é um motivo errado, que é o dinheiro. E dinheiro é consequência, dinheiro não é causa. Sabe que recentemente eu cheguei numa conclusão que cada vez mais na vida eu não quero fazer as coisas por dinheiro, mas também não quero fazer sem dinheiro. O que que eu quero dizer com isso? Não é pelo dinheiro. Ah, esse ano a gente vai faturar uns 220 milhões aqui, vai dar uns 100 de EBITDA, meus negócios, tal. E eu quero daqui a pouco faturar meio bi, fazer 200 de lucro, de EBITDA, mas não é pelo 100 a mais. É pelo impacto que esses 100 vão gerar na vida de muita gente, inclusive na minha. Então eu não faço sem dinheiro, porque se você faz sem dinheiro, você também está deixando de multiplicar a E prosperidade. o que você faz sem dinheiro, as pessoas não valorizam. Tem isso também. Isso eu isso aprendi, cara, ali E o que você cuidando de grupo grande, formando grupo grande há muitos anos. E o que você faz sem dinheiro também não é autofinanciável, né. Porque se tem dinheiro e o dinheiro se multiplica, aquilo vai crescendo, 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 crescendo. Agora a intenção não deve ser o dinheiro, o grande porquê, a grande causa. Então não faça sem dinheiro, busque o objetivo financeiro, mas não faça por dinheiro como a grande causa genuína aqui do seu coração. A grande causa genuína aqui do coração tem que ser a gente deixar esse mundo melhor do que o que a gente encontrou. Daí entra a história aí do empresário ser apaixonado pelo impacto que ele faz na vida do cliente, na vida do colaborador, na vida dos Ainda mais fornecedores no nosso também, Brasil, né. ainda mais no nosso Brasil, né. E o nome disso é propósito, é missão, é causa, o nome que você quiser dar, né. Rico, nós temos um ritual aqui no Pode Acelerar, que o nosso time bota aquela música "E vai dançando na boquinha da garrafa", conhece? Isso. E aí meu convidado dança comigo essa tá preparado? Pra cima. Pra cima? Seu nome é pronto? Meu nome é pronto, vou tentar. Meu joelho, não sei como é que tá, meu joelho tá meio frio aqui, Ah, né, veja um empreendedor de verdade, né. Mas é vai dar brinca umas estaladas. é brincadeira, Rico. Faz um ufa aí no microfone, Ufa, me dei bem, O ritual de fechamento é simples, eu vou soltar um "pode" aqui no meu microfone e você solta um "acelerar" aí, beleza? Eu conto 1, 2, 3, eu solto um "pode", você solta um "acelerar", e eu sempre acelerar ou acelera? acelerar, Ah, tá. houve um troca-línguas aí, né. Acelerar! Acelerar, é isso aí. E esse "pode acelerar" que eu faço com o meu convidado aqui, é convidando aí quem consumiu esse conteúdo a pôr em prática.
Então, assim, pode acelerar. Para mim foi uma Usa isso aí. troca maravilhosa, gratidão. Implementa, vai lá, melhora a tua imobiliária, melhora o teu negócio, ajusta alguma coisa no teu comportamento e tal. Então, sabe, pode acelerar. Pega isso, esse conhecimento e transforma em sabedoria, colocando de fato esse conhecimento aí em prática, tá bom? Então eu solto um pode, você é um acelerar. Beleza? 1, 2, 3, pode! Acelerar!